Olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, quero te fazer um convite. Se inscreve, comenta, compartilha. Muito obrigada. Se não quiser também, ficar triste, mas é um direito seu de escolha. Para quem já mora na casa, meu abraço, meu carinho, meu pedido de desculpa, porque realmente eu não tenho postado regularmente. Aconteceram coisas bem desagradáveis na minha vida, então assim, tem sido muito difícil para mim, mas a gente vai superar. Por isso que eu tô ainda tô processando as coisas que aconteceram e que estão acontecendo. Mais breve, com fé em Deus, tudo volta ao normal. Bem, nosso tópico de hoje são 10 maneiras que a esposa narcisista trata os seus esposos. Então, assim, os homens, normalmente eles sentem vergonha de comentar, de falar, de se expressar ou de até mesmo desabafar. Seja com um profissional, seja com parente, seja com os filhos, seja com amigos, com qualquer pessoa. Normalmente, o homem, ele encontra alívio em coisas bem complicadas, como bebida, drogas. Aqueles que não têm coragem de ir para esses recursos externos, eles terminam entrando em depressão, eles terminam ficando depressivos e alguns até acontece de praticar uma fatalidade. Então eles sentem vergonha de falar sobre o que eles estão sofrendo, sobre abuso doméstico, né? Porque não pensem que só as mulheres sofrem abuso doméstico, os homens também sofrem, né? Principalmente quando ele tem uma mulher narcisista, porque as estatísticas apontam para um número infinito, vamos dizer assim, né? Um número muito grande de homens narcisistas. Um menor número, um número muito pequeno de mulheres. Mas olha, eu contesto essas estatísticas e vários profissionais também. Porque nós sabemos, porque se tem tanta mãe narcisista, elas são mulheres. Tem um número infinito, um número gigante de mulheres, de mães narcisistas, e elas são mulheres. Então, como é que diz que o número, as estatísticas dizem que o número de mulheres é muito pequeno? Eu acho que tá igual, tá? Eu acho que tá igual. Tanto o número de homens como de mulher narcisista é igual. E aquelas que não são narcisistas são tóxicas também, né? O narcisismo, ele se manifesta tanto na mulher como no homem, com similaridade. Mas a mulher, como eu já falei em outros vídeos, tem algumas peculiaridades A mulher ela é mais perversa. Ela é mais perversa porque ela se vale do conceito popular de que ela é mulher, de que ela é frágil, de que ela é coitadinha, de que ela é a parte mais fraca, né? Que é assim que a sociedade construiu essa imagem da mulher perfeita, que de perfeito ninguém é. Nós somos seres humanos passíveis de erro e de problemas mentais e de outras coisas igual aos homens, né? O homem, a diferença do homem para a mulher é que ele tem força. O homem tem muita força física, né? E a mulher não tem, mas a mulher tem força na língua, né? Então vamos para como é que a mulher narcisista trata o seu marido no relacionamento doméstico. Tá aí uma coisa similar. O narcisista homem, ele trata as suas esposas publicamente, socialmente, muito bem, né? Ele pode sair de casa furioso com ela, ele vai abraçar, ele vai pegar na mão, ele vai chamar ela de amor. A mesma coisa é a mulher narcisista. Publicamente vai chamar ele de amor, disso, daquilo, vai abraçar, vai beijar, vai fazer toda aquela encenação que o narcisista faz, seja ele homem ou seja ele mulher. Então, hoje eu não vou me prolongar muito, vocês estão vendo que eu não estou bem, então eu vou logo direto ao assunto. Então, vamos a primeira maneira como ela trata os seus esposos. O marido, vocês maridos, os seus maridos sempre irão se sentir responsáveis por qualquer coisa que acontecer
no relacionamento, no casamento, em casa, na vida dela, na vida de vocês. Sempre você será o problema, você será a pessoa que causa o problema. Você é o alimento do problema, o responsável, o causador. Não pense que é culpa sua, porque é exatamente assim que um agressor quer que você se sinta. Nesse relacionamento, você que é marido de uma mulher narcisista, você sempre será o problema, porque é assim que ela quer que você se sinta. É uma forma dela te controlar, te dominar e te manipular. Você sempre será culpado, né? Elas te culparão você por tudo e sempre estarão insatisfeitas. Nada que você fizer será suficientemente bom para que ela se sinta feliz ou satisfeita. Você é sempre um zero à esquerda, você não tem valor nenhum, nada que você faz tem valor. Então, assim, é bastante complicado esse relacionamento. E o homem, ele vai se apagando, ele vai entristecendo, ele vai se deprimindo. Elas sempre estarão insatisfeitas. Você sempre pensará realmente que você é o problema no relacionamento. Você sempre vai pensar isso. Elas vão dizer que você está sempre decepcionando ela e você vai admitir. O pior é isso, é que você realmente admite. Você admite para não ter confusão, você admite para não ter problemas. Você sempre será a parte podre do relacionamento. Nada, absolutamente nada que você fizer ou disser tem nenhum tipo de valor, tá bom? Até se você comprar uma coisa para essa mulher e seja o que ela gosta, ela vai colocar um defeito. Ela vai dizer que aquilo tem um problema, porque foi você que comprou. Isso é para te diminuir, te rebaixar, para te fazer menor do que o que você está se sentindo. Nada do que você fizer vai merecer elogios, muito obrigado, gratidão. Nada, nada, absolutamente nada. Tudo que você faz é incorreto. Então você vai se sentir realmente um problema, não só no relacionamento, mas um problema na vida dessa pessoa. Porque ela faz você se sentir assim de propósito. Porque ela se alimenta da sua tristeza, do seu medo, da sua depressão. Porque é uma forma realmente dela te jogar para baixo, dela te humilhar, dela dizer que você não presta, que você é isso, que você é aquilo, que você... É todas as coisas ruins que puder existir no relacionamento. Como eu te falei, você é o bichinho da goiaba, né? Sabe aquele bichinho que está na goiaba, que apodrece a goiaba? Então, você é o bichinho da goiaba. Onde você toca, apodrece. Nada que você fizer é suficiente, é bom. Nada do que você fizer tem valor. Porque se você respeita uma pessoa, se você tratar bem uma pessoa, mesmo que você não goste de uma coisa que a pessoa faz, você encontra palavras gentis, educadas, civilizadas e para resolver o problema. Ninguém resolve problemas com gritos, nem ameaças, nem intimidação. Isso é arma de pessoas covardes que não têm coragem de sentar, conversar e falar de uma forma civilizada com aquela pessoa que ele escolheu ou que ela escolheu. Não é isso? Segundo a maneira como elas tratam os esposos, qualquer coisa que precisar do apoio dessa pessoa, essa pessoa ficar do teu lado, essa pessoa nunca vai ficar do seu lado. Entende agora? Então, ela nunca será uma verdadeira esposa, uma verdadeira companheira, uma verdadeira parceira. Ela vai fazer isso para envergonhar você. A mulher, a esposa narcisista, ela faz tudo para diminuir a masculinidade do esposo. Como você nunca vai ser tratado como um parceiro, ela sempre estará contra você. Porque ela não confia em você. Porque ela não confia nela. Então ela também não confia em você.
Tudo que você fizer, ela nunca vai estar do seu lado. Você nunca será suficiente, você nunca faz nada perfeito, nunca faz nada bom aos olhos dela, nem aos olhos de ninguém. Todas as pessoas falam mal de você. Exato. As pessoas falam mal de você, né? Por quê? Porque se a esposa fala mal de você, para as outras pessoas, elas vão. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ninguém é perfeito. Se a sua esposa fala mal de você, então ela está abrindo uma porta para que todas as outras pessoas também falem mal de você. Olha, eu nunca, jamais irei falar mal de uma pessoa que eu amo. Nunca. Ou de uma pessoa que eu quero que fique do meu lado. Sabe por quê? Porque mesmo aquelas pessoas que elas falam mal, um dia aquelas pessoas vão questionar. Bem, essa pessoa fala mal dessa outra. Essa pessoa diz que essa outra é um verme. E como é que essa pessoa quer ficar ainda com essa pessoa? Como é que ela quer continuar no casamento? Como é que ela continua com o marido? Então, quem não presta é ela, né? Então, as pessoas pensam desse jeito. Então, eu parto do princípio que eu não quero ser julgada mal, então eu não falo mal. Todo mundo tem problema no casamento, em relacionamento. Eu tenho, todo mundo tem. Entendeu? Mas daí, sair diminuindo a pessoa, falando mal da pessoa, construindo uma imagem negativa daquela pessoa com quem é casado, sendo que aquela pessoa nunca fala mal dela para ninguém, nunca diz nada que abone a conduta, a moral ou a reputação daquela pessoa. As pessoas não são idiotas, as pessoas não são ignorantes, como a esposa narcisista pensa. Então as pessoas vão saber que aquela pessoa está contando uma mentira, porque a outra pessoa nunca fala mal dela, nem para se defender, porque o caráter de uma pessoa que não fala mal de outra é acima daquele que fala mal, né? Então as pessoas as pessoas param e pensam, pô, essa pessoa só vem falando mal do marido, do esposo e tal, mas o esposo nunca diz nada de mal contra ela. As pessoas não são idiotas, né? São ignorantes, né? É muito feio isso. Sabe? É feio. Até você se referir a um inimigo, né, de uma forma pejorativa, feio. Isso prova que você é uma pessoa que não é uma pessoa civilizada, que não é uma pessoa normal. Só uma pessoa que não é normal, que fica falando bobagem por aí, né? Então, esposa narcisista não confia nos seus esposos. Por isso que elas tentam envergonhar vocês e diminuir a masculinidade de você. Elas nunca se sentirão seguras em nenhum tipo de relacionamento. Eu já fiz, sabe por que elas nunca se sentirão seguras em seus relacionamentos? Porque elas não se sentiram seguras no relacionamento delas com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Então, é uma pessoa que tem problema, é uma pessoa que vem com problemas desde a infância. Entenderam agora? Então, essa pessoa, ela nunca vai se sentir segura, porque ela não teve o apego seguro da mãe nem do pai, entendeu? Então, durante a infância, essa pessoa teve problemas, não foi cuidada nem tratada, porque existem vários tipos de apego. Existe o apego inseguro, existe o apego seguro, existem 4 tipos de apego. E dependendo do apego que você tiver na infância, você vai expressar ele e se comportar no seu relacionamento futuro da vida adulta do mesmo jeito que foi na infância. Você vai trazer toda aquela frustração de que foi rejeitado, de que foi abandonado, de que foi maltratado, de que as suas inseguranças, seus medos, suas emoções não eram validadas. Então você vai ter esse tipo de coisa e vai jogar nas costas de quem? Da pessoa que casar. Por quê? Porque a pessoa nunca. Porque assim, narcisista sempre acha que os outros é narcisista e eles não. Narcisista nunca quer se tratar, quer sempre que os outros se tratem, né? Porque os outros é que têm problemas, os outros é que são doentes, os outros é que são narcisistas e elas nunca vão se tratar. Essas pessoas nunca querem se tratar. E quando elas começam o tratamento, elas abandonam. Vocês sabem disso, né? Então, como elas não tiveram apego seguro durante a infância, elas vão tratar os seus esposos de uma forma como se eles tivessem sido culpados da infância delas. Ela sempre será cética em relação a tudo que você fizer, a tudo que você disser, a tudo que você planejar, a tudo que você fizer.
Por isso que ela tem que estar sempre contra você. Você não vai encontrar apoio, por mais brilhante que você seja. Ao contrário, você vai começando a acreditar que você é esse bichinho da goiaba, né? Que tudo que você toca apodrece, que onde você entrar apodrece. Por quê? Porque você é a parte podre do relacionamento. Você é a parte podre do casamento. Então onde você chegar, onde você entrar, o que você fizer, é podre. Não tem valor, entendeu agora? Nada do que você fizer é bom, é correto. E essa pessoa nunca vai confiar em você. Porque não é porque você tem um defeito, é porque essa concepção de desconfiança foi construída dentro da cabecinha dela, da cabeça doente, quando ela era criança. Então isso é um problema que vem da infância dessa pessoa. Não é um problema que você criou na pessoa. Ela ativou essa insegurança de achar que não deve confiar nas outras pessoas, principalmente no esposo, porque é o que está mais exposto ao abuso, né? É a pessoa que convive. Isso foi construído dentro da cabeça dela quando ela era criança e ela trouxe para a vida adulta e ela precisa de um bode expiatório para botar para fora esse apego inseguro que ela viveu, que ela teve, o que ela achou que teve, porque tem gente que já nasce com alguns problemas e pensa que foi maltratada pela família, foi maltratada pelo pai, pela mãe, ou pensa que não teve a atenção devida, mas às vezes a pessoa já nasceu com aquele problema, entendeu? Então vamos para a terceira maneira que a esposa narcisista trata o seu esposo. Uma coisa é certa, uma coisa é muito clara nesse relacionamento. Ela deixa claro sobre o que ela pensa sobre sua sexualidade, para manipular você. Isso é um tipo de manipulação. A pessoa expressar ou deixar transparecer que pensa alguma coisa errada sobre você para te deixar inseguro, entendeu? Para te deixar insegura, né? Para quem tem aqueles relacionamentos homoafetivos, né? Que é o mesmo sexo, também vive isso. Porque em um relacionamento vamos dizer assim, de duas mulheres, uma faz o papel do marido, né? Outra faz o papel da esposa. Então essa esposa narcisista vai fazer com você a mesma coisa. Que eu estou falando aqui que as esposas fazem com os maridos. Ela vai tirando isso de você aos poucos, tá? Vai tirando isso aos poucos, até conseguir tirar isso de você totalmente. Vai fazer você se sentir culpado, sem querer ter intimidade com ela, porque você fica com receio, você fica com medo. É bem complexo essa parte. Você pensa que algo está errado com você, aí você entra em depressão, você vai pro bar beber, você entra nas drogas, e alguns se suicidam, né? Isso é estatístico. Os homens, eles se suicidam mais do que as mulheres no relacionamento abusivo, porque ele entra em depressão, ele não aguenta, e é porque a mulher que está no relacionamento abusivo, ela encontra uma forma dela ir embora. Ela pega os filhos, vai embora, viver a vida dela. Ela fala com as amigas, ela fala com a família, se ela tiver um bom relacionamento com a família, mas o homem, ele não fala. Se a família não perceber que tem alguma coisa errada, ele nunca vai falar, porque ele tem vergonha. O homem sente vergonha de falar das coisas erradas que estão acontecendo com eles, porque também eles durante a infância passaram por várias coisas, né? Homem não chora, homem não pode falar, homem tem que sofrer calado, né? E a própria sociedade diz isso: o homem não pode chorar, o homem não pode reclamar, o homem não pode fazer isso nem aquilo. O homem não deve... Tem culturas aí que o homem não pode nem fazer terapia, porque a masculinidade dele vai ser questionada. Ai, que homem fraco, tá fazendo terapia. Isso é ignorância, gente. O mundo tá cheio de pessoas ignorantes, que não entendem a evolução das coisas. Você sabe quem é você. Você sabe da sua sexualidade, da sua masculinidade. Mas de tanto essa pessoa te diminuir, você começa realmente
a questionar e achar que realmente você é uma falha, é o bichinho da goiaba. Você é podre, que você não se sustenta, não é capaz de satisfazê-la. Você começa a pensar nessas bobagens. Homens, por favor, tá? Vocês se conhecem, vocês sabem quem são vocês. Para de ficar pensando bobagem e de fazer bobagem porque alguém está tentando te diminuir, te reduzir. Se eduque, se informe, procure saber o que está acontecendo. Comece a falar com seus amigos, não falar mal da sua esposa, mas falar da situação que você está vivendo. Não vá para o bar beber, não vá usar drogas, nem fumar, nem fazer bobagem, nem querer se suicidar por causa disso, não. As estatísticas também diz que o mundo tem mais mulheres do que homens. Então a chance de você arranjar uma pessoa normal é bem maior do que uma mulher arranjar um marido normal. Porque segundo as estatísticas, tem mais mulheres no mundo do que homens. Então a sua chance é bem maior do que uma mulher que está num relacionamento narcisista, ela sair, ela vai ter mais dificuldade de encontrar uma pessoa normal, tá bom? Você pensa que tem algo errado com você, você pensa que você é um problema, que você é zero da esquerda, que você nunca vai conseguir nada, que você pensa as piores coisas a seu respeito. Por que você vai estar pensando nisso? Porque foi a pessoa que você escolheu para casar, é a pessoa que você ama, e a gente confia na palavra da pessoa que ama. Aí você diz assim, bem, Jane, você acabou de dizer que a minha esposa não me ama, porque se ela fala mal de mim, se ela diz todas essas coisas comigo, ela não ama. Mulher narcisista não ama. Elas têm um déficit afetivo. Elas sofrem de déficit afetivo. Elas amam aquilo que você pode proporcionar a ela, tá? Riqueza, conforto, status social. Se você não puder dar isso para ela, ela não vai te amar, porque ela não ama ser humano, não tem capacidade. Porque a mulher narcisista, ela não tem empatia, tá? Ela não tem compaixão, ela tem aquele déficit afetivo. A pessoa que não tem, quem ama não machuca, gente. Isso é fato. Isso é fato. Você vê nos próprios animais. Você vê uma cobra, a cobra ama seus filhos. A cobra ama seu parceiro, ela não trai o parceiro. Ela não trata mal o parceiro. A cobra é uma coisa que basta você tocar nela, ela já está te mordendo, te matando. Mas assim, os animais, por mais asqueroso que seja, répteis, tudo, eles têm, a maioria tem empatia, tem amor por aquela família que eles criam. Porque o esposo é família, né, gente? O esposo é família. Tem muita gente que pensa que família é quando tem filhos. Não, família é a união de duas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é que vai acontecer quando a sua esposa começa a questionar a sua sexualidade? Primeiro, você vai acreditar que o que ela está falando é verdade, porque ela é a pessoa que você ama. Se outra pessoa disser isso para ele, ele não vai acreditar e vai até brigar. Mas se a esposa fala que é a pessoa que ele ama, ele vai acreditar que realmente ele é aquele lixo mesmo que ela está dizendo. Você sabe também que é uma loucura você acreditar nisso, mas você acredita. Por isso que eu acabei de falar. É a pessoa que você ama, e quando a gente ama uma pessoa, tudo que a pessoa diz a gente acredita. Questão de confiança. Mas como a esposa narcisista não ama o seu esposo, não ama, tá? Não sou eu somente que estou dizendo, não. São os neurologistas que estudam esses cérebros doentes. São os psicólogos mais famosos do mundo, os PhD, o pessoal da Harvard, de tudo quanto é, de Stanford, né, das melhores universidades do mundo, pessoas que passam a vida inteira dentro de um laboratório pesquisando essas outras pessoas. Não sou eu que estou dizendo, não, são eles, são os professores que estudaram. E não estudaram em livros, estudaram as próprias pessoas, o comportamento das próprias pessoas. Porque pesquisa é isso, é você pegar um grupo de pessoas, isolar. Você pega um grupo de pessoas, isola em um lugar, em uma casa, num laboratório e começa a estudar o comportamento daquelas pessoas. Não é dizer, porque fulano me xingou, porque fulano me disse isso, porque fulano me bateu, então fulano é isso ou aquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Os profissionais, eles perdem anos e anos. Eu já fiz um vídeo baseado numa pesquisa
que o pesquisador, o psicólogo, passou 10 anos estudando o mesmo grupo de mulheres, né? Foi o estudo sobre dependência, codependência. Então, ele passou 10 anos pesquisando o mesmo grupo de mulheres que eram esposas de alcoólatras. Agora você imagine um profissional passar 10 anos convivendo com aquelas pessoas diariamente para poder escrever um livro, dar um resultado. Vocês estão entendendo o que é pesquisa? Pesquisa é isso. Então, quando a gente vem aqui falar, eu e outras pessoas, nós estamos baseados nessas pesquisas. A gente não está criando nem inventando, não. Nós estamos falando de provas, tá? De documento, provas documentais. Que essas pessoas passaram anos e anos pesquisando esses cérebros doentes, o comportamento dessas pessoas, para poder eles confirmarem realmente como é que essas pessoas operam na vida real. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, tô falando. Vocês começam a pensar que tem alguma coisa errada com vocês. Porque a pessoa que você mais confia, se o homem tem uma boa relação com a mãe dele, é a primeira pessoa que ele confia. A segunda é a esposa. Ele vai transferindo aquela confiança que ele tinha com a mãe, aquela relação que ele tinha com a mãe, para a esposa, né? Tratar ela com respeito, tratar ela com amor, cuidar dela nos momentos difíceis, de doença, essas coisas. Porque ele aprendeu com a mãe dele, se a mãe dele foi normal, né? Ele vai respeitá-la e tudo. Então, quando ela começa a desvalorizar a masculinidade dele, a sexualidade dele, ele vai se isolando. Ele vai se isolando, se isolando, se isolando, se deprimindo, entrando em depressão, ou ele parte para os vícios. Vício de jogar, né? Eles podem começar a jogar, vício em pornografia, vício em bebida, vício em maconha, vício em drogas mais pesadas, tá bom? Algum tipo de vício, tem vários tipos de vício, mas eles normalmente procuram fuga do que eles sofrem em casa no vício. A mulher é diferente, a mulher entra em depressão, a mulher fica ansiosa, e às vezes a mulher de um esposo narcisista, ela fica tóxica também, tá? Mais do que o homem. O homem, ele parte para os vícios. A mulher fica tóxica, ela começa a ficar agressiva dentro de casa, a mulher do narcisista, ela começa a ficar agressiva e ela começa a praticar as mesmas coisas com os filhos, ela começa a tratar mal os filhos, para vocês entenderem o que é que eu tô falando. Então você fica com medo de tentar intimidade com essa pessoa, porque você tem medo de falhar, porque você tem medo do que ela vai falar, tá? Você também pensa que ela não quer você. Essa mulher vai impedir você de ter amigos, especialmente se forem do sexo feminino. E aí você se isola, porque ela não deixa você ter amigos. Seus amigos elas colocam defeitos. Então vamos para a quarta, que é exatamente sobre isso, amigos. Qualquer amigo em geral que você tenha, vai ter um defeito esse amigo para ela. Ela vai colocar um defeito nesse amigo. Por que isso? Por que ela faz isso? Porque ela não quer que você tenha. Porque amigo é o quê, gente? Amigo é suporte. Então a mulher narcisista não quer que o marido tenha amigos, porque amigos é um sistema de suporte. Então, como ela não quer que o que ela faz seja exposto, ou ela sabe que se ele tiver um sistema de suporte, ela sabe, ela afasta da família, ela afasta ele da família. Por quê? Porque a família é um sistema de suporte. Afasta ele dos amigos, por quê? Porque amigos é um sistema de suporte. Então ela sabe onde ele vai encontrar ajuda, onde ele vai encontrar suporte. E ela não quer. Ela diz que não quer ele, que ele não presta, que é o bichinho da goiaba, né? Que ele é a coisa onde toca tudo fica podre. Mas se ele tiver amigos, também ela não quer. Por quê? Porque o amigo é o suporte que ele tem para socorrer nos momentos difíceis. Ela quer que ele fique sozinho, isolado. É uma tática de manipulação. Aí, se você arranjar amigos, seus amigos têm defeito. Seus amigos nunca vão prestar. Pode ser Padre Fábio de Mello, que é o padre mais amado do Brasil, tá? Pode ser o pastor mais amado do país que você mora. Elas não querem que você seja amigo dessas pessoas. Por quê?
Porque essas pessoas vão te dar suporte. Amigo é apoio. Você ter amigo para uma mulher narcisista é uma ameaça. É igual uma bomba atômica, é uma ameaça, tá bom? Para elas. Elas já dizem que aquela pessoa, na cabeça dela, aquelas pessoas, aqueles amigos ou a família, vai separar ele de você. Vai te dar conselho para você deixar, vai dizer que você faz isso, que você faz aquilo. A pessoa não entende que nós nascemos para viver em sociedade. Afinal de contas, a sociedade existe para isso, né? Para você se relacionar e interagir com outras pessoas. Mas aí ela começa a falar mal dos seus amigos, dizer que seus amigos falam mal de você, que os amigos dela falam mal de você, que os amigos dela sabem quem você é, ou seja, que você é o bichinho da goiaba, que você não presta, que você é podre, onde você toca tudo fica podre. Aí você fica com medo de se relacionar com seus amigos e com os amigos dela. Você fica com medo de relacionar com sua família, porque você tem medo. Quando você vive com a mulher narcisista, você tem medo de andar dentro de casa, você fica pisando em ovos, você tem medo até de comer, você passa fome para não comer com medo da pessoa reclamar. Gente, pelo amor de Deus, se vocês são normais, você não tá vendo que tem uma coisa errada aí com essa pessoa? A pessoa não te respeita, a pessoa te desrespeita, a pessoa diz o que bem quer com você, te reduz a lixo, e não é nem lixo reciclável, como eu falo nos vídeos. Você é um tipo de lixo que não se recicla, tá? Então, o lixo que não se recicla é uma coisa que realmente não presta para nada, para absolutamente nada. Entendeu agora? Então, é isso. Quando isso acontece, você está numa situação de controle. A pessoa está lhe controlando sua vida 100%. Entendeu agora? Ela vai ter sempre um defeito para os seus amigos. Tá bom? Seja no comportamento, seja na forma da pessoa vestir, na forma da pessoa falar. É que aquela pessoa não cresce, é que aquela pessoa não vai para lugar nenhum. Então, se você é amigo também, você não vai para lugar nenhum. Mas se você fica sozinho, vivendo única e exclusivamente para essa pessoa, você também não presta. Você também não vale nada. Se você não vale nada fazendo tudo o que a pessoa quer, então comece a não valer nada fazendo o que a pessoa não gosta. Isso é forma de controlar, de manipular. Seja quem for que você for amigo, essa pessoa vai ter sempre um problema. Essa pessoa vai ter sempre um defeito. Então, E outra coisa, se for para você ter amigos, os amigos serão escolhidos por ela. Saia com fulano, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Entendeu? Mulher pode tirar da lista, porque não vai permitir você ter relacionamentos com amigas mulheres, mas elas podem ter com os homens que elas quiserem amizade. E tem outra coisa, elas manipulam vocês dizendo, sabe o quê? Eu não impeço você de ter amigo nenhum. Eu não impeço você de ser amigo de quem quer que seja. Isso é uma forma da pessoa manipular. Isso é um tipo de manipulação. Quando a pessoa diz assim, eu não estou impedindo você de nada. Se eu disser para quem quer que seja, né, para o meu amor, para meu marido, dizer assim, eu não estou impedindo você de nada. Eu estou dizendo, quando eu uso essa palavra impedir, eu estou dizendo que eu sou um problema que não quero que você tenha amigos. Porque quando a pessoa diz isso para você, a pessoa está se justificando. Ou seja, a pessoa está atestando que ela realmente impede você de ter um relacionamento. Porque se a sua esposa não impede você e não fala mal dos seus amigos, né? Não bota defeito nos seus amigos, ela não está impedindo nada. Por que ela vai ter esse tipo de conversa com você? Me responda. Você tem que ser amigo das pessoas que ela escolhe ou dos amigos dela. Porque com os amigos dela você nunca vai ter problema, porque os amigos dela também são manipulados por ela. Gostou da informação? Pois é. Aqueles amigos que ela permite que você se relacione nunca terão problemas com você. Por quê? Porque são manipulados por ela também. Aí ela diz assim, eu não impeço você de ter amigos, eu não estou impedindo, eu não estou proibindo. Eu só não quero que você se relacione com pessoas ruins. Eu só não quero que você se relacione com pessoas assim, com pessoas assado. Os amigos são seus, quem tem que escolher é você. Claro que se a gente tem um amigo que não gosta da nossa esposa, que não gosta do nosso marido, a gente vai saber o que está acontecendo e vai evitar aquela pessoa, né? Mas as pessoas que escolherem amigos pra gente, por favor, né?
Esse é o tipo de padrão de comportamento duplo. A pessoa não quer que você tenha amigos, não quer que você se relacione com a sua família, porque é um tipo de amizade também, família, né? Família são amigos. Então, o que acontece? Isso é um tipo de controle de padrão duplo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa escolhe com quem você deve manter amizade. Entende agora? Então, vamos para a quinta maneira que a mulher narcisista, tóxica, controla os seus esposos. Elas têm problemas, elas vivem no mundo de fantasia delas, vivem no mundo real, né, de fazer tudo que as pessoas normais fazem, mas existe a parte fantasiosa, parte de fantasia. Ou seja, você é a pessoa ruim que cruzou o caminho dela e não deixou que ela fizesse boas escolhas. Por quê? Porque você cruzou o caminho dela. Bem, se uma pessoa cruza meu caminho e eu não quero me relacionar com essa pessoa, eu não me relaciono. Aí você pode dizer assim, Jane, mas isso é o amor. Não é. Pessoas narcisistas, pessoas tóxicas, elas têm déficit afetivo, não ama ninguém, não ama nem elas mesmas. Uma pessoa que é tóxica, uma pessoa que causa problema para os outros, essa pessoa não se ama. Porque quem se ama, quem é feliz, não vive causando problema na vida de ninguém. Não vive acusando ninguém, não vive apontando ninguém. Vive a vida dela, entendeu agora? Então, você vai sempre ouvir isso. Eu tive um namorado maravilhoso. E por que não ficou com um namorado maravilhoso? Fulano de tal queria se casar comigo. Por que não casou com fulano de tal? Casou com você, sabe por quê? Porque você é o bobo da corte. Você nasceu para tomar porrada. E aí você é o escolhido. Porque essas pessoas, elas têm um radar. Elas sabem. Eu digo a vocês todo dia, quando eu faço vídeo, eu digo. Essas pessoas têm radar. Elas descobrem quem pode ser o saco de pancada. A pessoa tem que saber se impor. Então, a pessoa seguinte, a pessoa diz... Eu devia ter casado com fulano. Por que não casou com fulano? Não casou porque fulano sabia quem ela era e caiu fora antes do tempo, tá? Caiu fora para não ser fisgado. Aí ela vai dizer um monte de coisa, ela vai botar 1000 qualidades nos ex e você 1000 defeitos. É humilhante a pessoa ouvir isso, né? Se eu tivesse casado com fulano, eu não estava passando por isso. Isso é muito humilhante, você ter que ouvir isso. Mas se você parar um pouco para pensar, você vai pensar, por que essa pessoa não casou com essa outra? É para você pensar sobre isso e não ficar triste. Eu deveria ter ouvido a minha mãe. A mãe não prestava, mas na hora de humilhar o marido, a mãe é a melhor pessoa do mundo, é a melhor conselheira do mundo. Porque minha mãe disse isso sobre você. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, toda mãe diz alguma coisa quando os filhos vão casar. Todos os filhos, tanto faz ser homem como mulher. A mãe, meu filho, realmente, você tem certeza que você quer casar com essa pessoa? Você tem certeza que essa pessoa, você ama essa pessoa? Você tem certeza que você vai ser feliz? Você tem certeza que essa pessoa vai te fazer feliz? Você tem certeza que você vai fazer essa pessoa feliz? Toda mãe cuidadosa, toda mãe que se preocupa, fala. Mas daí você diminuir uma pessoa para dizer que a sua mãe lhe avisou, que a sua mãe disse que não era para você casar. E por que você se desobedeceu à sua mãe? Porque você não respeita nem... Você tem que dizer para ela, você não respeita nem a sua mãe, porque se você respeitasse, você ia pensar no que ela estava falando. Aí ela chama você de perdedor, que não sabe por que está se contentando com um pouco, que você é mentiroso. Você vai ouvir isso várias vezes durante o tempo que você viver com essa pessoa. Isso você vai ouvir repetidamente, porque essa é uma forma que pessoas narcisistas encontram de destruir a autoestima e a identidade de uma pessoa. Identidade. Sabe o que é identidade? Não é aquele documento que você faz lá nos órgãos do governo, não. É a sua identidade pessoal. Quem você é. Essa é a sua identidade, quem você é. Então essas pessoas, elas trabalham para destruir a sua identidade e a sua autoestima. Então você é um perdedor, você é o bichinho da goiaba, você é mentiroso, você é incapaz, você é aproveitador, você é tudo isso e muito mais. Você é uma pessoa sem valor. E o pior de toda essa história, de todo esse discurso, de toda essa narrativa, é que você acredita que você é isso tudo mesmo. E você vai se confinando, você vai se
deprimindo, você vai ficando ansioso, você vai ficando doente. Depressão é doença séria e normalmente o homem num relacionamento abusivo, ele fica depressivo, porque ela volta para uma fantasia. Esse negócio de dizer, eu devia ter me casado com fulano, eu devia ter ouvido a minha mãe, eu tive namorados maravilhosos que podiam me dar isso, me dar aquilo. Tudo isso é uma fantasia, gente. É uma fantasia que a pessoa cria na cabeça doente. Porque a realidade é outra. A realidade é outra. A realidade, um casamento é um motivando o outro. Quando um cai, o outro estende a mão e levanta. Mas levanta sem reclamar. A pessoa te dá a mão como suporte e não como uma foice, tá? Você puxa e depois você corta. É assim que a foice faz. Não, é suporte. Quando um cai, o outro levanta. Quando um desanima, o outro anima. Ninguém tem relacionamento perfeito. Ninguém é perfeito. Pessoas passam por várias provações em relacionamento. Várias provações. Mas os casamentos que não têm problemas graves são aqueles em que existe uma coisa chamada respeito. Respeito pelo outro, porque as pessoas não são iguais. Você pode dizer o que você quiser a seu marido ou a sua esposa, mas diga com respeito, com gentileza. Não vomite em cima da pessoa. A pessoa não é vaso sanitário para você vomitar. Não vomite. Você não sabe de nada da vida. Você vai ser sempre o depósito de vômito daquela pessoa. Porque se ela te considerar um vaso sanitário, você ainda tem a chance de se limpar, né? Da descarga e se limpar. Mas você pode ser considerado uma coisa bem pior do que isso. E você se sentir um lixo. E um dia você sentir vontade de não voltar para casa. E um dia você tá passando em cima de uma ponte e pensar em se jogar embaixo. Ninguém merece nem vale a vida de ninguém. Todas as pessoas têm o seu valor. Algumas nasceram para ser luz, outras nasceram para guiar a luz, outras nasceram para ser suporte. Então, cada pessoa tem a sua função no mundo, cada pessoa tem o seu valor, mas não o valor que a outra pessoa quer te dar, ou quer que você seja, ou quer que você faça aquilo. Não. A pessoa tem o seu valor, a sua capacidade, as suas habilidades. Mas você precisa encontrar um suporte para você desenvolver as suas habilidades. Você vive com uma pessoa dessa, você nunca vai ser quem você deseja ser. É a mesma coisa daqueles pais que dizem assim, meu filho vai ser médico. A criança mal acabou de nascer, já está lá, está dentro da barriga e meu filho vai ser médico. Sim, pode ser que um dia seja um médico, mas é ele que tem que escolher o que ele quer ser. Porque tem muita gente formada hoje que não exercem as suas profissões porque foram os pais que escolheram. Outros que são infelizes nas profissões que escolheram porque foram os pais que escolheram, não foram eles. Então essas esposas que são doentes, que têm problemas, que vivem fazendo esse tipo de coisa com seus esposos, você não vai para canto nenhum, meu filho. Se você for, tá? Se você for uma pessoa que vai dar certo na vida, porque é difícil uma pessoa casada com uma mulher narcisista dar certo na vida, né? Porque uma pessoa que ouve esse tipo de humilhação, depreciação e diminuição da sua masculinidade, da sua sexualidade, da sua pessoa, do seu caráter, dos seus valores, dos seus princípios, uma pessoa dessa nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque a identidade dela e a autoestima dela vai ser tão massacrada, tão destruída, que vai ser difícil, o melhor psicólogo do mundo dar jeito nessa cabeça. É difícil recuperar uma pessoa que passa por abuso. É muito difícil. São anos e anos de terapia. Anos e anos de terapia. Porque você pega uma pessoa destruída e você vai reconstruir aquela pessoa. E isso aí eu falo de prática. Porque é o tipo de pessoa que eu pego todos os dias. Pessoas destruídas, pessoas massacradas, pessoas desintegradas. Eu tenho que reunir ali pedacinho por pedacinho para deixar aquela pessoa inteira. E não é pouco tempo, gente, é muito tempo de terapia, porque as pessoas vão em baixa novamente, principalmente aquelas que ainda estão no relacionamento abusivo. Porque o terapeuta conserta a cabeça da pessoa, vai lá, aí a pessoa vai voltar para casa, vai voltar para o abuso. Aí na outra sessão a pessoa já vem novamente desintegrada. Aí a gente vai lá, faz o trabalho, integra de novo os pedacinhos daquela pessoa. A pessoa vai voltar para casa.
nunca vai se curar, não vai se curar. E eu não estou aqui motivando ninguém a se separar, não. O que você tem que entender é que você precisa viver a sua vida independente dessa pessoa. Você precisa ter seus amigos, você precisa se relacionar com a sua família, você precisa entender que você não é o bicho da goiaba, você precisa entender que você não é lixo, você precisa entender que você não é vaso sanitário. Então você entendendo quem é você, sabendo os seus valores, os seus princípios e não se incomodando com isso que a pessoa fala, quando a pessoa começar a falar, você dá as costas e sai, deixa lá a pessoa falando, porque a pessoa precisa falar. Quando a gente diz assim, suprimento, nós psicólogos, terapeutas, né? A gente diz suprimento, é que aquela pessoa precisa fazer aquilo, porque é a doença que a pessoa tem na cabeça, tá? Seja ela borderline, seja ela bipolar, seja ela esquizofrênica, seja ela narcisista, seja ela o que for, qualquer problema, as pessoas que têm problemas mentais, elas precisam explodir, elas precisam botar para fora. E se você não quer ser a válvula de escape da pessoa, quando a pessoa começar a fazer isso, ó, caia fora, saia, dá um tempo, fica andando, ouvindo música, leva seu telefone, fica ouvindo música, ouvindo um bispo maravilhoso que você gosta, ouvindo o padre que você ama, né? No Brasil tem tantos padres maravilhosos, Marcelo Rossi, Fábio de Mello, tem um que agora esqueci o nome, mas o sobrenome dele é Regis, esse daí é fantástico também. Então assim, tem muitos padres maravilhosos, você fica ouvindo uma pregação dele, ouvindo o bispo Bruno Leonardo, ouvindo outros bispos maravilhosos, essas meninas aí que estão pregando a paz, tem muitas meninas jovens pregando coisas maravilhosas. E aí você encontra auxílio, você encontra suporte naquela palavra. Você tem uma Bíblia? Vá ler sua Bíblia. Tá entendendo? Porque essas pessoas, elas precisam fazer isso, precisam botar para fora. E quando vem essa vontade de botar para fora, elas não escolhem o lugar e nem escolhem a hora. Elas botam mesmo para fora, porque elas não têm controle, porque aquilo é uma disfunção no cérebro da pessoa, na mente da pessoa. Então a pessoa não tem controle, a pessoa bota para fora tudo, da pior maneira possível. Se você é uma pessoa que se considera normal na relação, saia. Você não é obrigado a ficar ali para ser saco de pancada de ninguém, nem ser humilhado por ninguém, não. Você tem a opção de sair. Você tem a opção de não ser abusado. Entende agora o que eu estou falando? Então é isso. Então ela sempre vai voltar para aquela fantasia de que ela vai conseguir uma pessoa melhor do que você. E pode até conseguir uma pessoa melhor do que você em outros aspectos, né? Financeiramente, a pessoa que tem status social. Só que essa pessoa que é melhor financeiramente, essa pessoa que tem um bom status social, não vai aguentar abuso de ninguém, não. Aguenta 1, 2, 3, no quarto ele já tá com a mala pronta e vai embora. E aí vai sempre dizer para você que você não é bom o suficiente, que você é um zero à esquerda, que você é um oportunista, que você tá aproveitando isso e aquilo. Vamos para mais um abuso, mais uma maneira de... Então, dizer que você é isso, que você é aquilo, pode até te motivar você a procurar uma vida melhor. Mas você não está indo porque você quer, não foi uma iniciativa sua, uma motivação sua. Você está indo para você não ter que ouvir essas coisas e para você ir atrás de uma posição melhor. Você pode ser o rei da Inglaterra. Se a sua mulher, você pode incorporar a fortuna e a personalidade do rei Charles, lá da Inglaterra. Você nunca vai satisfazer essa pessoa. Você vai satisfazer a vaidade dessa pessoa. Mas como pessoa, você não vai satisfazer porque a pessoa tem um déficit afetivo. O problema dessa pessoa é emocional, é mental. Essas pessoas que sofrem de distúrbio de personalidade narcisista, seja em que nível for, elas têm problemas financeiros, ou seja, elas gostam de dinheiro. E o dinheiro para elas é tudo, porque elas provavelmente vão ter uma caixinha lá, né, no túmulo, quando elas morrerem, para botar tudo aquilo que elas vão acumular durante a vida. Todo mundo precisa
Todo mundo precisa morar, comer, pagar suas dívidas, pagar suas contas. Não precisa, gente, ficar humilhando as outras pessoas. Isso não é certo, isso não é correto, isso não é normal. Existem formas de você resolver essas coisas. Existe forma de você motivar. Ninguém motiva outro gritando, nem humilhando, nem diminuindo. Ninguém motiva outra pessoa dessa forma. O que acontece com você é que você cria dívidas espirituais, você cria karma para você. E lá na frente, ou nessa vida, ou em outra, você vai ter que pagar, vai ter que resgatar. Eu não quero, eu faço o possível para não deixar dívida aqui, para não ter que resgatar em outra vida. Porque eu não quero sofrer. Porque quando você sofre por uma coisa que você não sabe o que fez, né? Às vezes você diz assim, eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo, eu faço, eu aconteço, eu não humilho ninguém, não faço nada. E você sofre parecendo um cão, parecendo um burro de carga que você sofre. Mas vai saber o que é que você fez em outra vida. Eu acho isso injusto, tá? Você pagar por uma coisa que você não sabe. Mas às vezes em outra vida você foi um demônio. E se você acredita em reencarnação, é a única explicação que tem para uma pessoa ser boa nesse mundo e sofrer tanto. É que em outra vida você foi um narcisista ou uma narcisista, entende? Você tem que aceitar, né? Quando você consegue alguma coisa no sentido de status ou no sentido financeiro, ela vai parar de te atormentar por um tempo. Mas depois, como ela tem um problema, ela vai voltar a te... Porque ali ela vai dizer que aquilo já não é o suficiente. Que você precisa fazer aquilo outro. Você pode fazer 1000 coisas para agradar, para corresponder às expectativas dessa pessoa. Não vai conseguir. Só vai conseguir por um tempo. Porque depois a pessoa não vai estar feliz. Porque o problema não é você. Entenda uma coisa, bota uma coisa na sua cabeça. Você não é o problema dessa pessoa. Essa pessoa, quando ela veio para a sua vida, ou você foi para a vida dela, ela já tinha esses problemas existenciais. Sabe o que é problemas existenciais? São problemas de pessoas que nunca serão satisfeitas em nada na vida. A pessoa se acha feia sem ser, a pessoa tem problema de perfeccionismo, a pessoa não confia nas outras pessoas. E são pessoas que têm problemas existenciais. Elas não confiam em ninguém. Elas sempre acham que as pessoas estão tirando proveito delas. Elas sempre acham que é superior às outras pessoas. Então ela sempre acha que os outros não prestam, são podres, não vale nada. Porque elas têm problemas existenciais. O problema não é você, bota isso na sua cabeça. Você não é o problema dessa pessoa. Se você tem um problema, você é problema para você. Se você não consegue um bom emprego, é você que está com problema, você é o seu problema. Se você não consegue se formar, você é o seu problema, você não é o problema de outra pessoa. Cada pessoa é o problema de si mesmo, entendeu agora? Então vamos para mais uma. Ela vai culpar você por tudo que acontecer na vida dela. Por ela não ter as férias que ela desejou, por ela não viajar na época que ela quis, por ela ter uma dor de barriga, por ela ter uma dor de cabeça, pelo o animal de estimação dela ficar doente, é você o culpado. Por ela não ter recebido um aumento no trabalho, você é o culpado. Por ela não ter conseguido o cargo que ela desejou, não ter sido promovida, você é o problema, foi por sua causa. Então você será culpado por absolutamente tudo de ruim que acontecer na vida dessa pessoa. Ou do que ela achar que é ruim. Por quê? Porque essa pessoa tem problemas existenciais. Pessoas que têm problemas existenciais nunca serão satisfeitas com nada que os outros fizerem. Nunca elogia, nunca dá suporte. E quando dá, cobra muito caro. Entende? Você receber suporte de uma pessoa dessa é a mesma coisa de você criar uma dívida que nunca vai ser paga. Porque essa pessoa nunca vai dizer que você pagou aquela dívida. Existem pessoas que nunca serão felizes com absolutamente nada. Porque mesmo ela sendo feliz, ela vai arranjar uma forma de dizer que não é. Porque o problema não é externo. O problema é interno, é dentro da pessoa. E a pessoa fica procurando do lado de fora alguma coisa para culpar a insatisfação e o vazio que ela tem dentro dela. Você entendeu agora? O nome disso é problemas existenciais, ou seja,
a pessoa não sabe por que está aqui no mundo. E aí a pessoa fica procurando uma pessoa para botar na cruz, para meter os pregos. Entendeu agora? Pode ter acontecido várias coisas. Essa pessoa pode ter uma infância, a pessoa já nasceu com problema e não foi tratada. A pessoa sofreu abusos quando era criança ou adolescente. A pessoa sofreu uma violência sexual. A pessoa sofreu humilhação de alguma forma, sofreu bullying, sofreu isso, sofreu aquilo. Não se tratou, não se cuidou, a família não percebeu. A pessoa vai para a vida adulta cheia de problema. Então você vai se transformar no saco de pancada dessa pessoa. Então a pessoa vai te culpar por todas essas coisas que ela tem dentro da cabeça. Problemas existenciais dela, as fantasias que ela não consegue realizar, porque não são. Fantasia não é realidade. A realidade é outra. Então, às vezes a pessoa foi abusada por um ex-namorado, às vezes a pessoa foi abandonada por um ex-namorado, mesmo a pessoa dizendo que o ex era melhor do que você. Às vezes não foi. Às vezes a pessoa sofreu alguma coisa desse jeito e é isso, gente. Essas pessoas, elas são muito delirantes, elas deliram. Então essa pessoa vai sempre fazer você de capacho, vai sempre fazer você dependente dela. Quando a pessoa percebe que você é capaz de fazer uma coisa grande, a mulher narcisista, ela diz assim, ela arranja um jeito de tirar você daquele objetivo para depois te humilhar e dizer que você não foi. Ah, naquela época você conseguiu isso, mas você não foi. Lembra que você não foi porque ela não deixou. Porque ela disse que você merecia coisa melhor, que você podia fazer coisa melhor. E aí você parecer um otário, um bobo, você não foi. Porque você confiou na palavra dela. E aí agora ela tá jogando na sua cara. Então bote na sua cabeça que essa pessoa é doente, tá? Então vamos lá. Ela constrói coisas delirantes, narrativas assim que você diz, meu Deus do céu. Mas você vai acreditando em tudo isso que a pessoa te diz. A autoestima vai lá para baixo. Você começa a sofrer de ansiedade social. Você começa a ter crise de pânico, você começa a ter medo de sair. Você começa a se abandonar, você perde a vaidade, você não se arruma mais, você não cuida da sua aparência. Cuidar da aparência é saudável, gente, é saúde, entendeu? Você tem uma pele, você tem um cabelo, você tem um corpo que você precisa cuidar, porque todas essas coisas adoecem. A pele adoece, a pele absorve todo tipo de estresse que você tem. Aí começa a sair tumores, começa a sair espinha, começa a sair câncer de pele. Muita gente pensa que câncer de pele é só do sol. Não, gente. Câncer de pele também pode ser desencadeado por uma crise de estresse muito grande. Então você começa a se abandonar, a se desprezar. Se a pessoa não gosta de você, se você está bem, agora imagine você abandonado e desprezado. Aí é que a pessoa não vai gostar mesmo de você, tá bom? Então você começa a se cuidar. Mesmo que a pessoa comece a reclamar, mas você começa a se cuidar. Porque é a sua vida. É você, é seu corpo. Porque se você se cuidar, a pessoa vai dizer que você não presta, que não gosta de você, que você é um lixo. Se você não se cuidar, a pessoa vai dizer que você é um lixo também. Então, entre você não se cuidar e você se cuidar, é melhor você se cuidar. Pelo menos você está cuidando da saúde. Porque quem se cuida é porque se ama, né? Então é por aí. Então, a sétima é que você sempre será um servo, você sempre será um escravo dessa pessoa. E não precisa você ser negro, tá bom? Porque as pessoas pensam que escravo é só quem tem a pele escura. Não precisa. Você pode ser loiro dos olhos azuis. Você sempre será um servo para essa pessoa. Porque essa pessoa se coloca acima de você, como ser humano. No mundo real existe hierarquia. Existe o pai, existe a mãe, existe os filhos, existe os netos. É uma hierarquia familiar. Nenhuma empresa existe o dono, existe o manager, existe o diretor, existe o secretário, existe os outros funcionários, é uma hierarquia. No mundo espiritual, existe Deus, que é o Pai, o Espírito Santo, existe o Filho, que é Jesus Cristo, existe os anjos do bem, existe os demônios, hierarquia. Lá no inferno, que dizem que tem um inferno, eu não sei porque eu nunca fui lá. Então, no inferno também existe a hierarquia. Existe Lúcifer,
que é o demônio maior, né? E existem os outros demônios, né? Os secretários, os secretários de Lúcifer, e aí depois vem os outros, e aqueles que ficam perdidos na escuridão, que fica perturbando o ser humano que está vivo, né? Tudo tem hierarquia na vida. Uma pessoa acha que é superior a tudo e a todos, que é a rainha. E você é o servo, você é o escravo. Mas não é escravo, é um escravo diferente. Você é o escravo da obediência. Você tem que obedecer a pessoa. Como se você não tivesse autonomia. Como se você não tivesse... Em psicologia tem uma coisa que a gente fala chamada agência. Senso de agência. Senso de agência é você ser autônomo, dono das suas decisões, das suas escolhas, das suas opções. Isso é agência, isso é você ter um senso de agência. Entenderam agora? Então bota uma coisa na sua cabeça. Você sempre estará trabalhando para essa pessoa. Nunca trabalhando para o casamento, nunca trabalhando para o casal, nunca trabalhando para o relacionamento. Tudo que você fizer para essa pessoa vai reclamar, essa pessoa vai dizer, essa pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você é o servo. É uma coisa assim fora do normal. Você precisa relatar tudo isso, relatar isso, aquilo. Você começa a ficar com medo. Aí você começa a sofrer de ansiedade generalizada. Você tem medo de sair. Você tem medo de ser criticado. Você fica com medo de procurar um emprego. Você começa a ter medo da vida. Você começa a ter medo das pessoas. Porque a sua autoestima está lá embaixo. Você já perdeu a identidade. Sua autoestima está cheia de buraco. Erosão, sabe o que é erosão? E a sua identidade você já perdeu. Por quê? Porque você não tem mais identidade, porque você só faz tudo que a outra pessoa quer. Você tem medo de falar, você tem medo de agir, você tem medo de dar opinião, você tem medo de andar dentro de casa, você tem medo de trocar de roupa, você tem medo de tomar banho, você tem medo de comer. Você tem medo de tudo, porque a pessoa reclama de tudo. Então você começa a ficar com medo, e o medo destrói, e o medo cria coisas dentro da cabeça da gente. O medo, ele cria monstros dentro da nossa cabeça. Então tira essas coisas da sua cabeça, levanta a cabeça, vai procurar uma ajuda, vai procurar um tratamento psicológico, porque você está precisando, você ficou doente. Vá se tratar, vá se curar para aprender a lidar com essa pessoa se você não quer deixar a pessoa. Porque existe uma coisa também chamada vínculo traumático. Sabe o que é vínculo traumático? Você fica viciado no abuso e você é incapaz de deixar essa pessoa, se você não se tratar. Porque você fica viciado no abuso. O seu cérebro, sabe? Aquele lugar que vicia em droga, que vicia em bebida, que vicia em jogo, que vicia em cigarro, é o mesmo lugar que vicia no sofrimento. A pessoa passa a gostar de ser humilhado, a pessoa passa a gostar de ser maltratado, diminuído. Só que isso não é consciente, isso é inconsciente, então você nunca consegue sair desse abuso. Porque você tem um vínculo traumático. O trauma é tão grande que você não consegue mais viver sem aquilo, passa a ser um vício, um vínculo que você tem com a pessoa. Eu sou uma pessoa disciplinada. Então eu não faço nada para me machucar por causa de ninguém. E eu não faço nada que possa também ferir a minha reputação. Então vamos para 9. A mulher narcisista, ela é especialista em transferência de culpa. Ela transfere toda a culpa do universo para você. Tudo que acontecer nela de errado, a culpa é sua. Tudo que ela desejar conseguir que não conseguir, a culpa é sua. Tudo que der errado na vida dessa pessoa, a culpa é sua. O nome disso? Transferência de culpa. Problemas que ela tiver, a culpa é sua. Tudo que aconteceu no passado dessa pessoa, a culpa é sua. Você nem conhecia ela, mas a culpa é sua. Então, você ficará tão traumatizado nesse relacionamento, nesse casamento, que quando ela começa a dizer essas coisas, você simplesmente assume a culpa e diz, até de joelho, realmente eu não presto, realmente a culpa é minha. Eu sei que a culpa é minha. Você assume a culpa. Se essa pessoa cometer um crime e disser que foi você, você vai assumir o crime dessa pessoa. O nome disso, acabei de falar, é vínculo traumático. Você aceita tudo sem questionar. Você está doente, está mais doente do que essa pessoa. Porque essa pessoa, uma pessoa que faz isso, essa pessoa sempre foi doente.
e você ficou doente. Então você precisa se tratar. Entendeu agora? Então vamos para a última. A última maneira de você ser tratado num relacionamento disfuncional. Então bota uma coisa na cabeça. Esses problemas não são seus. A culpa não é sua. Você não é responsável pelos problemas de ninguém. Você precisa colocar isso na sua cabeça. De uma forma ou de outra. E tentar voltar a ter uma vida útil, uma vida próspera, uma vida normal. Porque você lembra quando você conheceu essa pessoa? Você tinha uma vida, não tinha? Uma vida que funcionava. E depois que você conheceu essa pessoa, você está nessa vida agora que você tem. Então lembra da vida que você tinha antes dessa pessoa para você entender quem é você. Sair desse vínculo traumático, sair desse abuso. Essa pessoa estará emocionalmente ausente. Como eu já falei, déficit afetivo, falta de empatia, falta de compaixão. Verdadeiro, né, gente? Porque existe dois tipos de empatia. Existe a empatia emocional, que é aquela que você se preocupa com a outra pessoa. A empatia emocional é aquela que você sente a dor do outro. E existe essa empatia funcional, que se aplica no comércio, né? Uma pessoa entra na sua loja, você vem com um sorriso, por quê? Porque você quer que a pessoa compre seu produto. Empatia funcional, que é aquela empatia de interesse. Ah, eu gosto de fulano porque fulano pode me dar isso. Eu faço isso para fulano porque fulano pode me retribuir isso. Essa é a empatia funcional. Aí você trata bem, aí você já muda a expressão. Porque você vai querer que outra pessoa entre na sua loja para comprar os seus produtos. Assim como um médico, entendeu? Médico não se emociona com doença de ninguém não, com problema de ninguém não. Depois que ele passa nenhum pronto-socorro, perdendo a empatia emocional dele. Porque senão ele não trabalha. Se cada doente que ele vê, ele for botar no colo, ele não vai conseguir trabalhar. Então, eles são treinados para quê? Para desenvolver outro tipo de empatia. A empatia funcional. Essas pessoas, elas não sentem remorso do que elas fazem com a gente. Elas ficam preocupadas com a reação que você vai ter ou com o que vai acontecer com aquilo que elas fizeram ou disseram. Essa é a preocupação. Então, elas podem mudar o comportamento preocupado com o que elas fizeram. Não é porque gosta de você. Então, elas podem mudar por algum momento o discurso, a narrativa. Pode parecer que está preocupado, mas não está preocupado. Com você, não. Está preocupado com elas, com o que elas fizeram. Entendeu agora? Então, quando você tentar conversar em um nível emocional, vai ser muito difícil. A pessoa vai dizer assim, o que mais você quer de mim? Eu já te dei tudo, eu já fiz tudo por você. Porque a pessoa não reconhece nada que você fizer. Então a pessoa acha que não te deve nada, que não te deve amor, não te deve satisfação, não te deve nada. Você fica desesperado, você não sabe o que fazer. Oh, querido, escuta aqui uma coisa. A pessoa é narcisista, a pessoa é vazia, a pessoa não tem nada para te dar, a pessoa não tem nada dentro dela. Porque no passado essa pessoa passou por alguma coisa, ou então essa pessoa tem um problema. A pessoa pode ser borderline, a pessoa pode ser bipolar, a pessoa pode ser esquizofrênica, a pessoa pode ser tantas coisas, tantas doenças que tem, tantas doenças mentais que tem no mundo, gente. A pessoa não faz isso porque quer, mas a pessoa faz. A pessoa não faz isso porque é ruim, a pessoa faz isso porque a pessoa tem um problema. Mas lembre de uma coisa, o problema dessa pessoa pode destruir você. Pode levar você a um suicídio, pode levar você para... Uma vez, eu estava andando na praia em Salvador, final de tarde, e eu encontrei com um senhor, eu estava com uma amiga, e a gente começou a observar aquele senhor que estava lá pedindo esmola, e a gente viu que aquele senhor, ele sabia conversar, ele tinha um vocabulário bem civilizado, ele tinha gestos civilizados. Então a gente se aproximou desse senhor e a minha amiga falou assim para ele: o que foi que te trouxe para essa vida? Qual é o seu problema? Ele falou: eu não estou entendendo. Ele falou: você não é mendigo. Aí ele falou: eu estou mendigo. Aí ela falou: não, você tem família, você tem formação. Qual é a sua formação? Ele estava pedindo esmola, sentado lá na praia pedindo esmola. Todo sujo, com mau cheiro,
Mas a gente percebeu que aquela pessoa não era. Aí ele falou, eu sou um dos engenheiros mais famosos de tal região, de uma região do sul do Brasil. Ele era o engenheiro mais famoso da época daquele lugar. E aconteceu alguma coisa na vida dele, acho que eu não vou falar o que aconteceu, mas está relacionado com a esposa, tá? A esposa fez uma coisa tão grave com esse homem que ele abandonou tudo, tudo. E enlouqueceu e saiu andando pelo mundo. E foi parar na Bahia, no Nordeste, foi parar em Salvador, pedindo esmola, porque ele não tinha nem dinheiro para comer. Mas ele tinha família, ele tinha casa, ele tinha carro, ele tinha tudo. Mas para você ver o que é que uma mulher pode fazer com um homem, ou um homem fazer com uma mulher também, né? Porque se o homem for narcisista, ele destrói ela. Muitas coisas para a gente analisar. Você não vai maltratar uma pessoa porque ela está fazendo isso com você. Você tem que ter compaixão, porque aquela pessoa é doente. Então o que você tem que fazer? Se afaste, vá se tratar, vá se cuidar. Se você quiser voltar, você já sabe como é a pessoa, não dê atenção àquilo. Mas se você não tem estrutura emocional para deixar a pessoa falando, bater a porta ou mandar a pessoa para o inferno, então a pessoa tem problemas. Você não é terapeuta, você não é psicólogo, e mesmo que fosse, a ética não permite que se trate pessoa da família. Então, essa pessoa terá que procurar um profissional fora, se você for um psicólogo ou se você for um terapeuta. Você não pode cuidar da sua esposa. Então é isso, precisa arranjar um jeito de se tratar, de se curar. E por fim, você vai ouvir ameaça de divórcio, você vai morar na ponte, você vai morar embaixo da ponte, você não vai conseguir nada na vida, você vai ficar por aí esperando um prato de comida. Você vai sofrer todo tipo de ameaça, que eu vou deixar você, eu vou trazer uma pessoa para dentro de casa, eu já estou namorando, esse tipo de coisa, entendeu? Isso vai tornar... Só que a pessoa não vai fazer isso. A pessoa está dizendo que vai fazer, mas a pessoa não vai fazer. Porque como a pessoa é inconstante no seu comportamento, um dia depois ou algumas horas depois, a pessoa vai se arrepender de tudo aquilo que ele disse. E aí vai dizer a você coisas totalmente diferentes e você vai acreditar que aquela pessoa não vai mais fazer aquilo, mas vai fazer. Vai fazer, porque a pessoa precisa botar para fora aquelas coisas que ela tem dentro da mente. Então ela vai ter sempre essas crises de explosões, de difamação, difamar você, depreciar você, diminuir sua sexualidade, sua masculinidade, dizer que você é o bichinho da goiaba, dizer que você é um zero à esquerda, dizer que você é um mentiroso, um oportunista, um aproveitador. Você vai ser classificado como um energúmero, com a coisa pior que existe. Essa é a palavra mais... É a pior palavra do idioma português. Você vai ser chamado disso. Nada do que você fizer será suficiente. Mas o problema não é seu, o problema é a pessoa. O vínculo traumático é a coisa mais difícil de se quebrar dentro de uma terapia. Agora imagine você querer quebrar o vínculo traumático sozinho. O vínculo traumático é difícil de quebrar. Você sempre vai querer voltar para aquela pessoa e volta. Existem estatísticas da Harvard, da Stanford, e da Universidade da Virgínia, da Universidade da Califórnia, que são as mais famosas, né? Que eu normalmente estudo através desses professores, que uma pessoa que está num vínculo traumático, num relacionamento com vínculo traumático, ela pode deixar essa pessoa, o abusador, o agressor, o que você quiser dizer, 12 vezes, até 12 vezes, ela deixa e volta, deixa e volta, deixa e volta. Até deixar definitivamente, existem pessoas que para quebrar um vínculo traumático, fica nesse vai e vem, entendeu? Nesse zigue-zague, separa, volta, separa, volta. Até 12 vezes, gente. É um desgaste muito grande, é um tempo perdido, é energia. Então você precisa procurar ajuda. E às vezes, mesmo dentro da terapia, a pessoa quebra a terapia e volta para o abuso. Como é complicado, você já ouviu falar na síndrome de Estocolmo? A síndrome de Estocolmo é quando uma pessoa é sequestrada, quer dizer, pode acontecer sem a pessoa ser sequestrada, né? Pode ser um sequestro mental.
Mas o primeiro caso que deu origem a esse termo, síndrome de Estocolmo, a pessoa é sequestrada e a pessoa se apaixona pelo sequestrador e não consegue deixar. E defende aquele sequestrador para a polícia. A pessoa vai dizer que ela foi voluntariamente, que ela não foi sequestrada, que o sequestrador é uma pessoa maravilhosa, que o sequestrador é humano, que o sequestrador cuida dela. Entendeu agora? Essa é a síndrome de Estocolmo, que pode acontecer num relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento que não existiu o sequestro, né? Então, o sequestro não é físico. A síndrome de Estocolmo pode acontecer dentro de um casamento porque é o sequestro mental, é o sequestro da identidade, é o sequestro da autoestima do outro. E aí você vai dar conselho, olha, deixa essa pessoa não dá certo, essa pessoa tem problema. Não, essa pessoa é maravilhosa, só está passando por um momento difícil. Mas se essa pessoa repete sempre as mesmas coisas, como é um momento difícil? Não é, gente. É que a pessoa tem problema, a pessoa precisa ser tratada, precisa se cuidar. E o pior dessa história é que essas pessoas, elas se sentem ofendidas quando você diz que ela tem problema, que ela precisa se tratar. Ó, um beijo no coração de vocês. Fica com Deus, gente.